A paz do Senhor, gente. Bom dia, meus amados. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa. Estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é bom, a sua bondade dura de geração a geração. Um forte abraço, amados, a todos vocês que nos acompanham. Meu muito obrigada. Um dia de paz e de grandes realizações é que eu desejo para você e toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. A palavra que nós iremos meditar encontra-se no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo número 37, a partir do versículo 5, que nos diz assim: Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu redor. Glória a Deus por essa palavra só até aqui, né? Graças a Deus por tudo que o Senhor, nosso Deus, tem feito. A palavra de Deus nos diz que José era o amado do seu pai Jacó, e seus irmãos o odiavam. E Jacó deu uma túnica de 7 cores a José, e eles ainda passaram a odiar ainda mais. E quando José conta a seus irmãos acerca dos seus sonhos, mais ainda o aborreciam, né? Glória a Deus. Porque José, além de sonhar esse sonho que eu contara, ainda sonhou outro sonho, onde as estrelas, o sol, né? E a lua, né? A lua, o sol e as estrelas se inclinavam, né? Ali perante ele. Então veja, né? Que já era referência aos seus irmãos que se inclinariam perante ele. Ou seu pai, também que um dia iria se inclinar até perante ele. E os irmãos de José, que já não gostavam de José, ali passavam a odiar José cada vez mais, né? A palavra de Deus nos diz que ele já não podia conviver com seus irmãos pacificamente, porque os irmãos tinham raiva de José. Veja, meus amados, muitas vezes até dentro do nosso próprio lar há contenda. Dentro do nosso próprio lar há uma discórdia, mas em tudo, nós que servimos ao Senhor devemos tomar o exemplo de Cristo, continuar amando a todos, não fazermos acepção, mesmo que as pessoas muitas vezes queiram o nosso mal, né? Que às vezes até dentro do nosso lar ou dentro da nossa parentela pode ter alguém que não queira o nosso bem, mas nós devemos seguir amando, né? E José fazia isso, porque ele segue ali não fazendo mal contra seus irmãos, mas em todo o tempo assim obedecendo ao seu pai. E certo dia, seu pai manda José para ver como estavam os seus irmãos, que foi ali olhar as ovelhas em Siquém. E a palavra de Deus nos diz que José vai, mas quando José vai a Siquém, chega lá, os irmãos dele não estavam ali. Ele encontra um homem que dá a direção de onde os irmãos dele estavam. A palavra de Deus nos diz que aquele homem vai dizer para José que eles foram para Dotã. Dotã, terra de postos e cisterna, né? Essa palavra significa Dotã. Então, José também vai até Dotã para saber, né, de como estavam os irmãos, como estavam as ovelhas, como o pai dele assim havia pedido. Veja, meus amados, em tudo que nós devemos obedecer ao nosso Deus. Mesmo quando as coisas parecem estar difíceis, mas nós não devemos parar, nós devemos prosseguir em obediência ao nosso Pai Celestial, né? José era obediente a seu pai, e José vai até lá, e a palavra de Deus nos diz que antes mesmo que José chegue ali, quando seus irmãos o avistam, eles já planejam a matar, né? A palavra de Deus diz que eles começam a planejar a matar José. Aí Rubem, o irmão de José, ali, um dos irmãos de José, fala para os outros que não matassem José. E ele decide depois jogar José no poço. E a palavra de Deus nos diz, meus amados, que quando José chega próximo deles, eles jogam José no poço. Então, muitas vezes, tem pessoas que próximo de você podem lhe jogar no poço, né? Às vezes pode tentar lhe jogar no poço, mas o importante é que onde você estiver, o Senhor está. Seja no poço, seja na caverna, seja no fogo, o Senhor está em todos os cantos, o Senhor está em todos os lugares, glória a Deus. Aí onde você está, passando por esse momento de dificuldade, creia, o Senhor está com você. Permaneça orando ao nosso Deus, permaneça confiando no nosso Deus, que você vai sair desse poço, ou seja, desse lugar de prova,
com a vitória das mãos em nome de Cristo Jesus. Depois Judá, quando vê a companhia ismaelita, né, o outro dos irmãos de José, diz, vamos tirar José do poço, porque que nos adianta deixar ele aí? Então vamos vendê-lo. E ali vende para aquela companhia ismaelita. E a palavra de Deus nos diz que José agora segue com aquela companhia ismaelita ali para a terra do Egito, né? E ali no Egito ele é vendido, sim, vendido para o mordomo de Faraó, Potifar. E a palavra de Deus nos diz que ali na casa de Faraó tudo prospera. Então, veja, meus amados, que onde você estiver, não é por conta de você, mas é a presença de Deus que está em você. Tudo irá prosperar, glória a Deus, porque a presença do Senhor nos faz prosperar. Nós somos luz aonde nós estivermos. Então, nunca estenda suas mãos para fazer algo que não agrada o Senhor. O Senhor colocou você nesse lugar para que você venha ser luz, para que você venha servir ao reino dos céus e não ao reino das trevas. Então, não entre na onda daqueles que dizem que não tem nada não. Não entre nessa onda, mas continue observando a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus. José estava no Egito, mas José continuava servindo o seu Deus. E era por isso que tudo que ele fazia prosperava. Então, para que tudo que você faça prospere, é preciso que você viva em obediência também à palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Ali a palavra de Deus nos diz que José foi caluniado pela mulher de Potifar. Ou seja, a mulher de Potifar intentou, né, atacar José. Depois de muitas vezes ela se insinuando para José, José rejeitando, um dia ela tenta agarrar José. José foge e ali aquela mulher inventa uma história contra José, dizendo o quê? Que José queria ali seduzir aquela mulher. Então, ali a palavra de Deus nos diz que Potifar, né? Agora ali, e aquele povo coloca José na casa do cárcere. José agora é preso, porque ele estava sendo acusado de tentar, né? Estuprar uma pessoa, de tentar forçar aquela mulher. Mas mesmo ali na casa do cárcere, José continuava prosperando. E a palavra de Deus nos diz, meus amados, que José, na casa do cárcere, ele governava, porque ali deram as chaves para que ele também pudesse cuidar daqueles presos. Então veja, como é maravilhoso a gente se vir a Deus, mesmo sendo caluniado. Mas José não desistira do seu Deus. Não desista de fazer as coisas certas. Não desista de obedecer, porque há um galardão para aqueles que obedecem. E há a promessa de Deus, que o Senhor trabalhará em favor daqueles que esperam nele. Então, se você está esperando em Deus, mesmo que muitas vezes as pessoas não acreditem em você, mesmo que às vezes pessoas possam levantar calúnia contra você, mas não se preocupe. O Senhor é que defende você. O Senhor é que defende a sua casa, a sua causa. O Senhor é que defende o seu negócio. Continue fazendo aquilo que é certo, porque o Senhor é aquele que lhe honrará. O sonho de José agora parecia estar cada dia mais distante, mas o Senhor nosso Deus, meus amados, Ele é fiel. Quando Ele nos promete alguma coisa, assim, quando Ele nos promete alguma coisa, Ele cumpre. E aquela circunstância que a gente pensa que está nos afastando do propósito de Deus, é que está nos levando para Ele, né? Glória a Deus. Os irmãos de José não imaginavam que o sonho de José se cumpriria, mas nos planos de Deus já estava tudo certo, glória a Deus. E José, naquela cadeia, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e a palavra de Deus nos diz que ele interpreta certo. O copeiro acaba morrendo, o padeiro acaba morrendo e o copeiro volta ali para a casa de Faraó. José ainda pede para aquele copeiro lembrar dele, né, diante de Faraó, porque muitas vezes a gente pensa, por favor, intercede lá por mim, diante dessa causa, intercede por mim, junto a essa pessoa, por aquele negócio, né? Então, José queria que o copeiro intercedesse por ele junto a Faraó, porque ele era inocente. Mas aquele copeiro, a palavra de Deus nos diz que se esquece de José. Então, muitas vezes, a gente está confiando no homem, mas é o Senhor nosso Deus que irá resolver o nosso problema no tempo dele, glória a Deus. E quando o Faraó sonha aquele sonho, foi o tempo de Deus. Para quê? Para exaltar José, né? Faraó sonha um sonho, ninguém entende, e é aí que o copeiro vai se lembrar. Ou seja, Deus criou uma situação para aquele copeiro lembrar do que José tinha dito ele acerca de que ele intercedesse diante de Faraó. E para aquele copeiro lembrar que José é que poderia interceder, que poderia assim
descobrir como era aquele sonho, né? Porque José já havia interpretado o sonho deles, então ele ia interpretar o de Faraó também. Então veja, meus amados, que há um tempo para todas as coisas. Se você estava esperando alguma coisa de uma pessoa e não aconteceu nesse tempo, não fique chateado com a pessoa. Talvez não seja o tempo do Senhor, mas no tempo do Senhor, o Senhor prosperará todas as coisas, né? O Senhor usará pessoas, lhe abençoará, e assim as coisas irão fluir de maneira que o Senhor venha a ser glorificado e aquilo que ele lhe prometeu aconteça, porque aconteceu com José. Depois de tantas coisas, José agora lhe é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E a palavra de Deus nos diz que ao interpretar o sonho de Faraó, ele torna-se governador, né? Governador do Egito, porque Faraó ficou maravilhado com a sabedoria que havia em José. José, além de interpretar o sonho, trouxe a solução. E ele, com seus grandes, né, Faraó com seus grandes, diz: onde acharemos, né, na terra do Egito, um homem tão sábio quanto esse? E ali, acima, abaixo de Faraó, né, José. E acima de José, apenas Faraó. E ele ali reinara no Egito. Glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, é poderoso. A família de José precisou ir ao Egito por conta da fome. E José estava ali para abençoar os seus. E, de acordo com aquilo que José falara acerca do sonho, se cumpriu, porque os irmãos se prostraram diante de José. Depois veio toda a sua parentela e se prostraram diante de José. Então, glória a Deus, porque nós servimos um Deus que realiza sonhos. O Deus que realizou os sonhos de José é o Deus que está com você nesta manhã, ou no momento que você vê esse vídeo. Não pare de sonhar, não pare de confiar no Senhor, mas permaneça acreditando. A circunstância muitas vezes parece tão adversa que nós achamos que não vai ter como nossos projetos se realizarem, mas em Deus tudo é possível. E se foi o Senhor que prometeu, continue esperando que irá dar tudo certo para a glória do Senhor nosso Deus. José viu seus sonhos se realizarem e você também verá para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para cada um de nós. Pai, abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Dá um dia de paz, de tranquilidade. Livra de todo acidente do corpo e da alma. Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, estão ouvindo essa palavra, essa oração pela primeira vez, fala o coração deles, Pai, e alcança-os em nome de Cristo Jesus. Permanece conosco para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham assim um dia maravilhoso na presença do Senhor nosso Deus. Permanecemos assim. Eu estou daqui sempre orando por cada um de vocês, né, porque apresenta cada um, não pelo nome, porque eu não conheço, mas o Senhor conhece, apresenta a todos vocês e o Senhor tem assim nos abençoado. Então, estou daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim e assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Fique na paz do Senhor.